E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e eu convido vocês a acompanharem a nossa sexta aula de ciências sobre as propriedades específicas dos materiais, tá? Nós vamos iniciar essa aula retomando o que ficou como lição de casa sobre os materiais ilustrados aqui. Tá? Então, o que vocês deveriam ter feito, né? Converse com os colegas, no caso agora com os familiares, sobre as características dos materiais apresentados a seguir. E depois respondam. Bom, aqui nós temos materiais que nos cercam, né? No nosso dia a dia, nas nossas casas, nas escolas, enfim. Pergunta A. Esses materiais são duros ou macios? Flexíveis ou rígidos? Conseguiram conversar com a família sobre isso? Nós temos aqui dois materiais que são mais duros, né? Mais rígidos, e dois que são mais macios e flexíveis. Então, madeira e o ferro, aqui o alumínio, né? Barras de ferro, são os materiais que são mais duros. Se vocês compreenderam assim, está tudo ok. E temos aqui uma mangueira plástica e o algodão, que são os materiais mais flexíveis e macios. Questão B. Quais deles podem ser usados para produzir uma cadeira e para produzir uma roupa? Então, vamos às nossas respostas, né? O que nós temos ali? Se nós pensarmos na base de uma cadeira, nós podemos ter ela com madeira e com as barras de ferro, que é o normal, né? Nós temos as cadeiras. Agora, se eu pensar no revestimento dessa cadeira, eu posso colocar um revestimento plástico e posso usar o algodão também, ok? Passamos então agora para a nossa outra propriedade, né? Que é a condutividade. Lá na página 167 do nosso material. Condutividade. Que propriedade é esta, né? A condutividade é a propriedade do material de transferir o calor ou a eletricidade de um ponto a outro. Os metais têm ótima condutividade, já a madeira e o plástico são maus condutores. O cobre é o metal mais utilizado nas linhas de transmissão de energia elétrica. Tá? Nós temos agora aqui na seção Eu Cientista, que eu não vou pedir para vocês realizarem esse experimento, tá? Mas nós vamos transformar, vamos fazer diferente. Até vai ficar depois para a lição de casa algumas questões para a gente pensar sobre essa seção Eu Cientista. Aí, logo eu retomo para a nossa lição de casa essa seção, ok? Mais uma propriedade que nós vamos ver agora, que é o magnetismo. Quem de vocês conhece um ímã? É gostoso brincar com o ímã, né? Porque a gente sabe que o ímã, quando a gente aproxima duas partes de ímã, né? Dois ímãs, na verdade, dependendo de como a gente posiciona, eles se atraem ou se repelem. Essa é a propriedade do magnetismo que nós vamos ver agora, né? Como é... O que ela exatamente, por que isso acontece? Por que o ímã, duas peças de ímã, se atraem ou se repelem, dependendo de como nós posicionamos eles, tá? Então, vamos ver. O magnetismo é uma propriedade de metais como ferro, cobalto e níquel, e consiste em forças de atração e repulsão. A magnetita, que é a rocha composta de minério de ferro, é um ímã natural. Os ímãs formam um campo magnético ao seu redor, o qual proporciona atração ou repulsão. O movimento do campo magnético é um ímã orientado do polo norte para o polo sul, como a gente pode ver aqui na imagem, tá? Se aproximarmos dois ímãs pelos polos magnéticos iguais, haverá repulsão, mas se a aproximação for por polos diferentes, haverá atração magnética. Isso se vocês tiverem um ímã em casa, vocês podem fazer, é uma brincadeira, né? A gente consegue empurrar um ímã pela propriedade da repulsão que ele tem, ou aproximar, né, os objetos, ok? Aqui nós temos na imagem
tá? Que mostra isso que foi falado agora, então. Quando eu tenho os dois polos iguais, ó, polo norte com o polo norte, o que acontece? A repulsão, eles se afastam. Mas se eu pegar um desses polos, né, um desses ímãs e virar, colocar no outro lado, então eu vou ter o polo sul com o polo norte. E os polos diferentes, eles se atraem. Tá? Então lembrem, os polos iguais se afastam, se repulsam, e os polos diferentes se atraem. Tá? Então, polo norte com polo norte, o que acontece? Repulsa. Polo norte com polo sul, atrai. Ao aproximar o mesmo polo magnético nos dois ímãs, eles se repelem. Porém, com a aproximação dos polos contrários, os ímãs se atraem. Os ímãs, eles são utilizados em diversos outros produtos. Por exemplo, a bússola, ela contém ímã também, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A bússola tem uma agulha magnetizada que aponta para o polo norte geográfico da Terra. Então, ela sempre vai apontar para o polo norte, porque é o polo da Terra onde existe mais materiais com propriedades magnéticas, né, naturais. Vamos ver aqui também, ó. O magnetismo teve a sua primeira aplicação nas bússolas, mas atualmente é utilizado em cartões magnéticos, microfones, captadores de instrumentos musicais, disco rígido de computador e etc. Ou seja, esse fenômeno está presente em muitos utensílios tecnológicos que conhecemos hoje. Sobre o magnético, materiais magnéticos, o ímã, por exemplo, a gente consegue reconhecer bem uma característica do ímã imantizando um outro material. Por exemplo, se vocês pegarem um metal, uma agulha, uma tesourinha, enfim, vocês podem esfregar ela no ímã e ela vai exercer uma atração magnética sobre outros produtos metálicos temporariamente. Tá? Eu posso pegar uma tesourinha, esfregar ela no ímã e por um tempo determinado ela vai atrair outros objetos de metal. Vocês podem realizar essa experiência também, tá? Para poder compreender bem o que significa essa propriedade magnética. Na página 169, nós vamos ver aqui uma curiosidade magnética, tá? Sobre a bússola também. De maneira geral, a bússola utiliza os campos magnéticos da Terra para determinar para que lado fica o norte e assim orientar o viajante. Há muito tempo atrás, quando não tinha GPS, né, de que forma as pessoas conseguiam se orientar? Pela bússola. A bússola era muito usada. Hoje a gente não utiliza tanto a bússola física, mas se vocês forem observar em mapas, enfim, ele sempre tem o desenho da Rosa dos Ventos, né, que é a representação da bússola ali, mostrando qual é o lado que fica, né, para onde fica norte, sul, leste e oeste, para localização. Vamos ver então por que isso acontece, né? Por que a bússola, a agulha dela, sempre está apontando para o norte? Ó, isso é possível porque o núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido. Esse metal gera um campo magnético que transforma nosso planeta em um grande ímã, com os polos norte e sul magnéticos, localizados próximo aos polos norte e sul geográfico, aqueles que sinalizamos no mapa. A agulha da bússola também é um ímã, que se alinha ao campo magnético da Terra, apontando para o sul magnético do planeta. Mas, espera aí, a bússola não aponta para o norte? Como assim, se ele aponta para o sul, né? Pode parecer estranho, mas os polos magnéticos e geográficos da Terra são invertidos, ou seja, o sul magnético está localizado no norte geográfico, e vice-versa, tá? Essa informação aqui, ela se encontra na revista Ciência Hoje para Crianças. Vocês podem conferir. Nós temos agora uma atividade mão na massa.
tá? Eu peço para que vocês pausem o vídeo, leiam com atenção, respondam as questões e depois nós voltamos para conferir, ok? Bom, pessoal, voltamos então com a correção das atividades, tá? Relacione as propriedades da matéria com o respectivo significado. Nós temos ali propriedades: ductilidade, dureza, maleabilidade e condutividade. A nossa primeira característica, ductibilidade, ela tem a ver com a capacidade de um material de ser alongado sem se romper. Vocês podem conferir isso na leitura anterior que nós fizemos, tá? Dureza. Essa característica, ela é a propriedade do material de... dureza é a segunda. É a resistência que o material apresenta ao ser riscado por outro. Assim, quanto maior a resistência ao risco, mais duro é o material. Tá? Então, lembra o que foi falado do diamante, enfim? É o que nós vamos ver, tá? Em relação à dureza aqui. A letra C, maleabilidade. Ela é a capacidade de um material de ser facilmente transformado em lâmina. No caso, né, um exemplo, as lâminas de aço. E a última característica, a última propriedade, que é a condutividade, é a propriedade do material de transferir bem o calor ou a eletricidade de um ponto a outro. Passamos agora para a nossa lição de casa, tá? Volta lá para a página 167, aonde nós tínhamos aqui uma sugestão de experiência, tá? Vamos transformar essa experiência, porque vocês não precisam fazer isso aqui em casa em função do calor, enfim, mas nós podemos conversar com os adultos de casa, tá? Então, o que vocês podem fazer de lição de casa? Converse com seus familiares adultos e respondam a seguinte questão: qual das 3 colheres elas são mais adequadas para mexer um alimento que está sendo cozida? Tá? 3 opções, perguntem lá. Uma colher de madeira, uma colher de plástico ou uma colher de alumínio ou inox. Qual delas? Pensando que a pessoa que está mexendo, ela vai continuar segurando enquanto o alimento está sendo cozido. Então, para não queimar a mão, qual dessas 3 colheres é mais adequada? Tá? Conversaremos sobre isso, então, na nossa próxima aula. Tá? Até mais, então. Beijo.